Então, turma, todos nós fomos zigoto, tá? Alguma vez na vida. Depois do zigoto, as células começaram a se dividir, formando células iguais, tá? Formando o que nós chamamos de embrião. Passou de uma célula, a gente já tem um embrião. Esse embrião continuou se dividindo, aí foram criando mais células, e essas células que foram criadas, teve células indiferenciadas. O que são essas células indiferenciadas? São células, tá? Que podem se transformar em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Então, ó, só para lembrar, tá? Que a gente já foi um ovo ou um zigoto, tá? E ao longo do desenvolvimento, óbvio, essas células de zigoto se transformam em embrião. E esse embrião, eles transformam essas células que eu falei para vocês em diferenciadas. Ou seja, essas células, ao longo dessa divisão, elas vão assumindo algumas formas e tamanhos diferentes. E também, obviamente, funções diferentes. Ó, no corpo humano existem cerca de 200 tipos de células diferenciadas. A gente tem, ó, a hemácia, a gente tem célula nervosa, que vocês conhecem como... Não estou ouvindo? Neurônios, né? Então, a gente tem vários tipos celulares. Tem as células do músculo, tem a célula do coração. Então, a gente vai ter aí um monte de células diferenciadas, tá bom, galera? Quem que origina são as células indiferenciadas ou células totipotentes, que têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo celular. Ou seja, uma célula ela pode se transformar numa célula do sistema nervoso, numa célula do sangue, numa célula do músculo. Então, ela pode ter aí a escolha de se transformar no que ela quiser. Eu acho que vocês já ouviram falar esse nome, células-tronco. As células-tronco, por que a importância delas? Sempre quando você escuta falar sobre pessoas que têm câncer e precisar de uma transfusão de células-tronco, por que a importância de uma célula-tronco, galera? Porque essas células são células aqui, ó, indiferenciadas, tá? No zigoto, quando você é zigoto, no início é formado apenas células-tronco, tá? Então, depois que você vira embrião, fica algumas células ali sem se diferenciar, tá bom? Então, essas células-tronco, elas podem se formar, ó, em células musculares, células do intestino, células de gordura, glóbulos vermelhos, ou seja, hemácias, células da cartilagem, ó, a orelha é cartilagem pura, tá? Células de revestimento da pele ou neurônios. Então, tem vários tipos celulares. Olha como essas células são diferentes, gente. Por isso que eu disse para vocês, as células, cada uma dependendo da sua função, ela vai ter um formato, tá? Então, vai depender da sua função no nosso organismo. E aí ela vai ter um formato diferenciado. Só que depois do nascimento, será que a gente ainda tem essas células no nosso organismo? E eu já lhes digo que sim, a gente tem na medula óssea, ou seja, dentro de alguns ossos, principalmente da coluna vertebral, a gente tem uma matriz celular, a gente tem um líquido ali dentro, tá? Que tem bastante células tronco. E por que ali tem bastante dessas células, gente? Porque é lá que é formado os tipos celulares, ou seja, os meus glóbulos vermelhos, os meus glóbulos brancos, tá bom? E também a gente vai encontrar, além da medula óssea, a gente vai encontrar no cérebro, essas células tronco, no coração, no fígado e até na pele, tá? Mas é bem mais raro. Na medula óssea a gente vai encontrar bastante. Para que eu preciso dessas células tronco na medula óssea, gente? É lá na minha medula óssea vermelha que eu vou ter a formação de células. Um exemplo. Peguei coronavírus. Meu corpo ele vai tentar, de alguma forma, me proteger, tá? Vai entrar numa guerra contra o coronavírus, certo? Quem é que vai proteger quem é que vai criar os meus soldados, que são os meus glóbulos brancos? São essas células tronco aqui, ó, lá na minha medula óssea. Então, por isso, a importância de uma célula tronco, tá? Dentro de um organismo. A gente pode diferenciar ela no que a gente quiser, tá bom? Então, eu pego essa célula tronco, eu coloco ela dentro do meu organismo, ou eu em laboratório vou diferenciando ela no que eu preciso injetar dentro do meu organismo. Ou seja, se eu perdi um pedaço muito grande da minha pele e eu não consegui regenerar, se eu tiver essa célula tronco, eu vou transformar ela numa célula de revestimento,